pessoal. Sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, ó. Chega. Ô professor, você não acha? Vai? Você acha bacana a gente fazer um baixo assim? É uma questão. Vamos refletir à luz da justiça. Isso aí, nós é maioria aqui em cima. A democracia no nosso país prevê também os direitos das minorias. Alguns grupos são mal então, vocês estão por cima. Vocês querem ainda ficar mais por cima? Então, professor, nós só queremos manter igual, uai. você só quer igual? Continuar no topo. O terceiro já tem a prioridade. É uma questão aí de justiça. Eu trabalho em outras escolas que já têm esse horário diferenciado para poder dividir na hora do recreio. E em todas essas escolas há o revezamento, porque acaba que se não houver esse revezamento, alguns grupos ficam prejudicados. E de fato, ali embaixo, né, se for passar a linha inteira assim, por que eles podem ter 2 horários de recreio e depois 4 seguidos e vocês não podem? É melhor que reveze. Um bimestre cada. Vai revezando. Nós não vamos deixar de pra eles. Tem primeiro e segundo lá embaixo também. Professor, você está atendendo nada, que aparelho aqui no meu peito. Não tem só terceiro lá. Já tem primeiro e segundo também. Inclusive eu dou 2 segundos lá embaixo. Não, a primeira vez que eu vou ver a comida sai de fumaça. Professor, acabar total. E tem condicionado. Eles estão condicionados? Lá embaixo não pode. Esse arroz nem chama. Então, Ô, Júlio, então guarda, Lá embaixo vai. pronto. Mas vamos lá. Voltando aqui para o nosso conteúdo. Por que não pode ligar o ar-condicionado? Por que eu tô saindo de ligar o ar-condicionado? É verdade, é eles, arroz. É só na ligação. Aqui no lado eles ligam e aqui no lado eles Minha amiga de manhã. Então, é questão que um dia eu não sei como funciona isso. Infelizmente, não sou eu aquele que poderá resolver todas essas suas demandas. A única coisa que eu posso resolver, que é explicar a matéria, que é agora desenvolvimento econômico. E nem pretendo também me candidatar. Aí, pra nada. Odeio essa politicagem e concordo com Maquiavel. Para conquistar e manter o poder, a galera faz de tudo. Mata, rouba, mente. Eu não estou disposto a fazer essas coisas, não. Então vamos lá. Vamos falar agora de desenvolvimento econômico, mais precisamente de um pensador da economia, que é o William Petty. William Petty, ele viveu de 1623 a 1687. Ou seja, no século 17. E segundo ele, a economia pode ser medida. E como que a economia pode ser medida? Como é que você pode medir a economia de um país? Hoje se mede através do PIB, da renda, há várias formas de se medir. Mas nós estamos falando aqui de século 17. Até aquele momento eu não sabia como é que a gente vai medir quem é mais rico. Mais terra, né? Não? Oi? Mais terra. Mas não só ouro, né? Ouro era uma das formas de medir, mas terra também é outra forma de medir. Mas no país tem ouro e tem terra. Então você tem que somar ouro, terra, você tem que somar várias coisas. Açúcar, sal, É tudo que é produzido no país, porque tudo que é produzido é produto econômico, porque a economia tem justamente a ver com produção de riquezas.
Então você vai medindo todas as riquezas de um país. Aí você vai pegar ouro, vai pegar terra, vai pegar fábrica, vai pegar trabalhadores. E vai calcular isso como? Como que você vai calcular essa riqueza? Através de estatística. Então William Pett vai ser o pioneiro a usar a estatística na economia. A estatística que hoje é fundamental para medir quase tudo na economia. Assim como os algoritmos são fundamentais hoje para as redes sociais, a estatística é fundamental para a economia. Porque através de cálculos estatísticos você consegue fazer medições, como por exemplo o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza produzida no país durante um ano. O PIB geralmente era medido de forma anual. Então, o pioneiro nisso foi o William Pett, né? Ele que vai utilizar como método econômico para poder calcular essa riqueza, a estatística, e para ele a riqueza inclui o quê? Já falaram aí ouro, terras, né? Mas inclui também pessoas. Quanto mais pessoas um país tem, mais possibilidade de riqueza ele tem. Por quê? Mão de obra, exatamente. Mão de obra é quem trabalha e transforma a natureza em riqueza, em produtos, em mercadorias. Qual que é o país mais populoso do mundo hoje? China. China. E é a segunda maior economia do planeta. Qual que é o segundo país mais populoso do mundo? Índia. Índia. Está caminhando aí, se eu não me engano, se não está caminhando para se tornar uma das 10 maiores economias do... Qual que é o primeiro? A primeira é os Estados Unidos, né? Uma potência mundial. E está também entre as maiores populações do mundo. Todos os 10 primeiros colocados entre as maiores economias do mundo estão entre as 10 maiores populações. Vai? O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Caiu para 12º, agora parece que voltou para os 10, acho que está no 10º. Então o Brasil está entre os mais populosos do planeta. Brasil, Rússia, Estados Unidos em território. São países que têm população similares e também territórios similares, ou seja, territórios grandiosos ou com proporções até continentais. Índia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia, a Índia, né? Então, as pessoas também representam riqueza, segundo William Pett, porque pessoas significa mão de obra. Mão de obra é a possibilidade de trabalho, transformar coisas em riqueza, em mercadoria, em produtos, principalmente a natureza, né? E também os bens, não é só os bens nas suas terras, não é só o ouro, nas suas fábricas, mas também levar em consideração as pessoas. A China tem a maior mão de obra do planeta e à medida que vai se qualificando a mão de obra chinesa, a chinesa em breve vai passar aos Estados Unidos. Antigamente era a mão de obra mais barata do mundo. À medida que eles vão se especializando e se qualificando, vai se tornando uma mão de obra cada vez mais cara. Os Estados Unidos é caríssimo, por quê? Extremamente especializado. A Europa também muito cara, as principais nações. Alemanha, França, Inglaterra, são as 3 maiores economias da Europa. Mão de obra muito qualificada. Muita gente formada com curso superior. E não formada igual no Brasil. O Brasil fez uma merda desgraçada, né? Nos governos PT. Formou todo mundo. Fia todo mundo na universidade, principalmente nos cursos de humanas. E eu sou do humanas. Mas isso é uma merda. Por quê? Humanas não produz riqueza. Humanas pensa as coisas. Humanas questiona a riqueza e a produção de riqueza. Mas quem produz é as ciências. É pesquisa e desenvolvimento, a transformação, a pesquisa científica. Hard science, não ciências humanas. As ciências duras e pesadas. É engenharia, é biotecnologia, é química, é física. É isso aí que você vai produzir tecnologia de ponta e vai fazer com que o Brasil se destaque na economia mundial e chegue até alguma representatividade, ou algum destaque, e não seja exclusivamente um exportador de commodities como é hoje. Exporta só o quê? Minério, agricultura e pecuária, animais, né? Carne. Só comida e minério.
Isso é produto de baixo valor agregado. Se tiver tecnologia, produzir coisas de ponta aqui nesse sentido, com pesquisa e desenvolvimento, a gente vai com certeza se destacar entre as economias mundiais. Porque a pessoa a gente já tem muito. Só falta qualificar essas pessoas, não é qualificar direito. Se for todo mundo para as humanas, vai estar fudido. Vai ficar pensando e refletindo enquanto a riqueza, né, está indo embora. A gente está brigando, questionando, refletindo. É interessante, é massa, temos que fazer isso mesmo. Mas a vida não se resume a isso, principalmente na produção de riqueza quando estamos falando de economia. E humanas não tem muito para contribuir no sentido de incrementar, dar valor agregado. E depois nós vamos acabar distribuindo, eu dividindo da miséria, né? Ficar refletindo sobre os outros, a riqueza dos outros, porque a riqueza mesmo nós não vamos ter. Vamos ficar só criticando os outros. Ah, seu país é rico porque... Você tem que dividir por mais, porque nós não estamos pensando aqui, nós não estamos refletindo sobre o mundo. Né? Eu sou do humanos, estou metendo pau de humanos, e a galera de humanos pode ficar puta comigo, porque inclusive eu estou gravando essa merda, né? Então, tanto a população quanto as despesas médias pessoais podem ser estimadas. É, outro processo. Mais um, né? A galera gosta de me fuder. Tanto a população quanto as despesas médias pessoais elas podem ser estimadas através de estatística. A multiplicação da média das despesas pela população resulta na renda nacional. Então já é um germe daquilo que hoje nós chamamos de PIB. Ele já está procurando uma forma de calcular a riqueza de um país, de uma nação. Esse cálculo hoje que é feito através do PIB, né? Então, deduzindo uma quantidade estimada de aluguéis e de lucros, chega a ser o valor total do trabalho. Então, você vai pegando tudo, né? Terras, né? Aluguel, lucro, ouro, trabalho, pessoas. Tudo isso aí vai juntando para ser calculado depois a riqueza de uma nação. E aí eles estavam preocupados nesse contexto aqui em calcular praticamente tudo, né? E tentar medir o progresso, ou saber, através desses cálculos, como que um país pode progredir e pode ficar cada vez mais rico. O que ele deve fazer? Quais são os cálculos que ele deve levar em consideração para que assim a sua economia possa progredir? E eles começaram a fazer cálculo até de guerra. Quanto tempo tal país vai aguentar essa guerra? Por exemplo, quanto tempo a Ucrânia ou a Rússia vai aguentar ficar guerreando ali com a Ucrânia? Não. Porque guerra você tem gastos. E aí você vai fudendo a economia do seu país. Porque boa parte desses gastos não estavam previstos, né? Você perde mão de obra que são pessoas, gente ali envolvida, né, no processo produtivo. Você tira pessoas do setor produtivo da sociedade para poder guerrear, atacar a bomba nos outros. As pessoas morrem na guerra, ou, né, mesmo não morrendo, ela está deslocada. Ela está trabalhando numa outra frente de destruição, não de construção de riqueza. Né? Isso começou lá no início da modernidade. A Batalha de La Roga ela foi travada em 1692, no século XVII, durante a Guerra dos 9 Anos. E aí, nesse contexto estatístico inglês do Gregor King, ele calculou por quanto tempo cada país poderia arcar com a guerra. E ele acabou acertando, ele falou que duraria até 1698. Em 1697 acertou não em cheio, né? Mas em 1697 os países, né, quebraram e desistiram da guerra. Acabou que no final da guerra, eles pararam a guerra, não porque um ganhou do outro, porque não tinha mais dinheiro. Vamos parar por aqui, né? Porque não dá mais, né? Tem que pegar empréstimo. A Ucrânia está conseguindo sustentar por quê? Porque ela está recebendo armas do mundo ocidental. A OTAN, a galera está dando arma para eles, né? Tanque, qualquer coisa assim, está treinando a galera do exército ucraniano. Não sei se vai ter gente na Ucrânia. Agora, a Rússia é dinheiro. Porque é a Rússia que está gastando mais. Né? A Ucrânia não está gastando. Na verdade, a Ucrânia está tendo prejuízo porque está tendo suas cidades destruídas. Né? Então, são os custos econômicos. Né? Esses custos passam a ser calculados através, ou utilizando a estatística, e com o pioneirismo de William Pett, no século XVII. Até rimou, né? Então, compreendido aí, pessoal, o pensamento do William Pett, o que ele colaborou com a economia? Ele colaborou no sentido de quê? Passar a usar a
Estatística para quê? Para mensurar, para calcular a riqueza. Passou a usar a estatística na economia. E hoje, a economia é uma ciência humana, mas extremamente matemática também, porque usa muito a estatística. Então tem essas reflexões da área de humanas, que eu fiz aqui, mas, principalmente, tem cálculo pra caralho, porque eles buscam medir as coisas. E através desses cálculos, até prever a ação humana. Ludwig von Mises tem uma obra dele da ação humana. Se bem que ele não usa muito matemática, ele não é um matemático. Ele parte de princípios a priori do comportamento humano. Mas a economia ela tenta prever a ação humana e até tem, por exemplo, a economia do crime, onde eles fazem cálculos estatísticos para ver se o crime compensa. No Brasil o crime compensa, por isso que a criminalidade aqui não. Por que compensa? Eles fazem cálculo, todos nós fazemos cálculo profissional. Se eu fizer isso, qual que é a chance de ser pego? Se eu for pego, qual que é a chance de eu ficar mofado e morrer na cadeia? Não compensa. Por isso que os políticos roubam. Eles sabem que é difícil ele ser pego. Se ele for pego, ele vai ficar preso, mas pouco tempo. Mas aí, o tempo que ele ficou preso compensa o tanto que ele vai ficar rico. Mas ele não roubar, ele pode ficar sem presidente. Ah, a vinícola lá, o que ela fez? As vinícolas lá, vocês viram? Um trabalho escravo? 3 vinícolas brasileiras lá do Rio Grande do Sul, com mão de obra análoga à escravidão. Foram lá na Bahia, fizeram propaganda falando pra galera da Bahia lá, que se fosse lá pro Sul ia ganhar salário de 4 a 5 mil reais. Os baianos foi, né? Entrou no busão e foi pro Sul. Chegou lá no Sul, o salário era um salário mínimo, para trabalhar 18 horas, 16, 18 horas por dia. Se você não trabalhasse, você tomava choque, morando em alojamento totalmente insalubre, sem higiene alguma, com comida, eles davam comida para eles estragada. E aí o Ministério Público foi e descobriu esse alojamento lá e esse trabalho análogo da escravidão. Foi lá para libertar o povo. Agora tem um cara lá, um bolsonarista, o Luiz Felipe de Orleans, descendente do príncipe Dom Pedro I, Dom Pedro II, da mesma família Bragança. E aí ele falando que quer acabar com o Ministério Público do Trabalho. Mas se não fosse o Ministério Público do Trabalho, não tinha chance desse trabalho escravo lá. A indenização 2 milhões, vai dar 9 mil para cada, velho. Eu por xingar o cara perdi 5 mil. Estão cobrando 9 mil de uma empresa que fez trabalho escravo. Puta que pariu, que país desgraçado, isso compensa. O crime compensa. Na Constituição, na legislação brasileira, prevê o quê? Desapropriação. Eu tenho que desapropriar a terra e dar Não, deu já? Isso tá foda, professor. Já de contexto, o que me compensa?